É graça de Deus em nossos corações. E eu creio que Deus, essa noite, vai falar de uma forma muito especial ao nosso coração, transmitindo o seu amor através da palavra, da oração, das canções, do clamor. Deus, ele se comunica conosco nessa noite e revela o seu amor aos nossos corações. O Espírito Santo é aquele que confirma nos nossos corações o poder, a presença e a ação poderosa de Deus sobre nós. O amor de Deus, ele se manifesta através do Espírito Santo e através da palavra que está sendo pregada, que será pregado, o Espírito Santo vai confirmando em nossos corações. Já acontece o mover de Deus, já acontece a providência, a cura nos nossos corações, já acontece a libertação, já acontece o impulso do Espírito Santo em nossas vidas. Somos movidos como um barco à vela. O Espírito Santo, ele está soprando sobre a vela dos nossos corações, está impulsionando, nos movendo a viver o seu amor. Então nessa noite eu creio que Deus já está derramando a sua graça, as suas maravilhas, e Deus, ele nos honra diante das nossas lutas. A tua presença aqui, Deus, ele se alegra e ele honra a tua luta, ele honra o teu esforço. Deus reconhece, meu irmão, minha irmã, todas as nossas lutas, tudo aquilo que temos feito e voltado o nosso coração em direção ao Senhor, ele nos honra com a sua graça e com o seu amor. Amém? Amém. E essa noite vamos partilhar um tema poderoso aos nossos corações: o amor incansável de Deus por nós. Olha que tema maravilhoso! O amor incansável de Deus por nós. Esse é um tema que devemos trazer aos nossos corações e entender esse amor incansável de Deus. Por que Deus, ele é incansável no seu amor? Por que Deus não desiste de nós, meu irmão, minha irmã? Vamos entender esse amor de Deus, esse amor extremo. Deus nos ama ao extremo, diz o catecismo da Igreja Católica. Deus nos ama ao extremo. É um amor incansável. É um amor que não se cansa, que não se acaba. É um amor eterno. É o amor de Deus por nós. Talvez o nosso amor, ele tenha limite. Talvez o nosso amor, ele tem barreiras. Ele tem as suas limitações. Mas Deus, ele nos ama ao extremo. Deus, ele tem um amor infinito, eterno por nós. Ninguém pode limitar o amor de Deus por cada um de nós. E nós só temos esse limite, só temos essas barreiras no nosso amor por conta própria. Porque Deus não coloca limites no nosso amor. Por acaso Deus, na história da igreja, ele falou: tal santo, tal santa vai me amar até certo ponto. Deus falou isso? Não. Deus quer ser amado. Ele quer que manifestemos o amor em nossos corações. Nos deixemos ser conduzido pelo amor. E precisamos entender que quando falamos do amor de Deus no coração do homem, essa é uma ação poderosa de Deus, da força de Deus no coração do homem. O homem, ele vive pelo amor. E quem é o amor? É o Espírito Santo de Deus. Eu gosto de falar isso, é uma frase que Deus suscitou no meu coração. É o amor de Deus que queima no coração do homem. Eu até hoje não ouvi ninguém falando sobre isso. Foi algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu sempre repito, porque eu gosto de olhar para o Espírito Santo dessa forma, queimando no coração do homem. Como é lindo isso! O homem sendo conduzido pela graça de Deus, o amor de Deus queimando no coração do homem. Então, podemos vivenciar o amor de Deus em nossos corações. Podemos nos abrir, escancarar os nossos corações para receber mais da graça e do amor de Deus. Um amor incansável que nos conduz, que nos fortalece nas nossas caminhadas. Esse amor incansável de Deus, ele se revela ao povo de Deus. Ele se revela ao longo da história do povo de Deus. É Deus amando, é Deus cuidando, é Deus manifestando o seu poder, o seu amor sobre o seu povo. Vamos entender esse amor incansável. Por que Deus não desiste e nunca vai desistir do homem, do seu povo tão amado? Pega comigo a palavra, Oséias, no capítulo 11,
no versículo do 7 ao 11. Oséias 11. Oséias está lá no grupo dos profetas, no capítulo 11, do 7 ao 11, depois de Daniel. Amém ou misericórdia? Quando a gente vai procurar um profeta, a gente tem que abrir lá no Antigo Testamento. E quando abrir no Antigo Testamento, quando cair ali em algum dos profetas, Isaías, Daniel, você sabe que está próximo, que é o grupo dos profetas. E Oséias está no grupo dos profetas, é conhecido como os profetas maiores, aqueles que mais escreveram da palavra de Deus, que mais trouxeram a palavra do Senhor. Oséias capítulo 11, versículo 7. Acompanha comigo, é importante que você acompanhe para que essa palavra possa penetrar a tua alma, o teu coração nessa noite. E vai dizer o seguinte, no versículo 7 até o 11. Versículo 7. Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Olha como começa este versículo. O meu povo é inclinado a separar-se de mim. Deus está dizendo através da boca do profeta Oséias: o meu povo é inclinado a separar-se de mim. O povo muito facilmente se separa do coração de Deus. Eu e você muito facilmente nos distanciamos da vontade de Deus. Temos a nossa fraqueza. Facilmente nos deixamos levar, meus irmãos. Por quê? É os nossos desejos, as nossas emoções, é o nosso impulso. Por isso precisamos do amor de Deus para nos sustentar na graça de Deus. Um coração longe da graça de Deus é um coração vazio. Uma pessoa sem experiência com Deus é uma pessoa morta espiritualmente. Porque quem dá vida ao homem é Deus, é o Espírito Santo. Ele é o Espírito que reaviva a chama do nosso coração, que reaviva o amor em nossos corações. Então o mundo está na frieza, o mundo está no pecado, o mundo está longe de Deus. Então o meu povo facilmente, ele se afasta, ele se separa de mim. O meu povo é inclinado a separar-se de mim. É a fraqueza, é o pecado. Por isso temos que vigiar, por isso temos que ter o cuidado das nossas atitudes, daquilo que falamos, daquilo que vivemos, daquilo que buscamos, porque podemos nos desviar. São as pedras que caem no nosso caminho, são as situações de barreiras que encontramos ao longo da nossa caminhada. Não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, devemos seguir um caminho reto do coração do Senhor. Convida-nos a subir para o Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. O Espírito Santo de Deus, quando ele age no coração do homem, ele busca levar o coração do homem ao coração de Deus. Os santos da igreja nos ensinam que é necessária a oração. E a oração é a elevação da alma a Deus, é a forma de chegar ao coração de Deus, é a forma de conversar com Deus, é através da oração. A oração se encaixa na tua realidade, no seu dia a dia, no seu trabalho, na dona de casa que está fazendo a comida, no teu banho, quando você vai dormir. Muitos santos diziam que eles viviam uma vida mística, que eles não dormiam, eles meditavam, eles viviam ali uma entrega para Deus até diante do seu sono. Até diante do seu sono eles estavam glorificando a Deus, eles estavam louvando o Senhor, eles pediam essa graça de estar constantemente na presença de Deus, a todo momento. Então, ao longo do nosso dia, da nossa caminhada, precisamos estar conectados ao coração de Deus. Por quê? Uma mínima brecha, Satanás ele já entra e já bagunça toda a nossa vida. Por isso precisamos estar em prontidão, precisamos estar em alerta, em oração, vigilantes,
porque o inimigo é astuto e não podemos vacilar. Convida-nos a subir para o Altíssimo. Quem é que está convidando cada um de nós a subir para o Altíssimo, a elevar os nossos corações? O Espírito Santo. É o amor de Deus queimando no coração. Quando o coração recebe o poder de Deus no grupo de oração, na Santa Missa, na evangelização, na oração pessoal, no clamor, somos elevados ao Senhor. Somos levados a viver uma experiência de amor com Deus em nossos corações. Isso é forte aos nossos corações. Por isso São Paulo dizia: orai sem cessar, a todo instante esteja em oração, para que não vacile. Versículo 8. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como a dama, ou a tornar-te como Seboim? Meu coração se revolve dentro de mim. Eu me comovo de dó e compaixão. Olha só, o Senhor se voltando ao seu povo, se voltando a Israel. Por que Oséias, ele traz essa mensagem de Deus? Ele está narrando essa palavra do coração do Senhor, que o Senhor é fiel. Vamos entender, versículo 9. Não darei curso ao ardor de minha cólera, já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem. Essa palavra é forte, hein? Deus, ele pensa como Deus, ele é Deus, ele não é como homem. Em outras palavras, Deus fala: eu não sou homem para mentir, eu não sou fraco, eu não me deixo levar pelas minhas emoções, eu sou justo. Deus não falha, Deus não erra, Deus é justo, Deus é fiel, Deus cuida de nós o tempo todo, o tempo todo. Eu me lembrei agora de uma ocasião da justiça de Deus, né? Deus, ele não falha na sua justiça. Ele conhece a nossa história, ele conhece o mais íntimo do nosso coração, ele sabe tudo o que vivemos, não tem como esconder nada de Deus. Não tem como. E aí eu ouvindo a conversa no trem, e a mulher falava assim: ah, mas será que Deus, ele é justo? Ele é bondoso? Ele ama mesmo? E as pessoas que vão para o inferno? Aí elas falavam assim, duas moças, e elas falavam assim: mas como que eu vou agir se eu estiver lá no céu e ver meus filhos no inferno? Não, eu jamais vou aceitar isso. Jamais vou aceitar isso de Deus, que ele condene a minha família ao inferno. Deus, ele é justo. Primeiramente, aí eu pensando, né? Eu falei assim: Deus, ele é justo se eu e você, se ela, como ela disse, estiver no céu e olhar, primeiramente ela vai olhar com os olhos de Deus. Vamos entender a justiça de Deus. E vamos entender que Deus foi justo com cada um da nossa família, que eles fizeram a sua escolha. Nós lutamos pela salvação, com a graça de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, seremos levados ao céu. Lutamos para isso. Mas você toma a decisão pela tua família? Sim ou não? Não. Você não tem esse poder. Nem Deus, ele tem esse poder. É a única coisa que Deus não pode fazer. É amar por nós, é amar pelos nossos, é tomar uma decisão, porque ele estaria invadindo a liberdade da nossa família, dos nossos corações. Então, por que Deus nos dá essa liberdade de escolha? Porque Deus quer que vivamos o amor. Só ama aquele que é livre. Só ama aquele que tem liberdade. Então Deus nos deu a liberdade. O que você quer? A eternidade comigo? Trilhar um caminho de céu, ou você quer viver os seus prazeres e ter a sua recompensa aqui na terra e viver eternamente no inferno? Deus, ele é claro, ele dá uma escolha para nós. O inferno existe, o inferno é real? Sim. Há muitas pessoas que vão para o inferno, uma enxurrada de pessoas. Os santos dizem que vai mais pessoas para o inferno do que para o céu, porque as pessoas escolheram o pecado, rejeitaram a Deus. Essa é a realidade de Israel.
Oséias está dizendo aqui que o povo deixou Deus, que o povo esqueceu de Deus, abandonou o seu Senhor. Mas Deus, Ele é fiel, Ele continua permanecendo fiel, mesmo diante da infidelidade do povo. Não darei curso ao ardor de minha cólera, já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não homem, sou santo no meio de ti, e não gosto de destruir. Deus não quer condenar ninguém, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Quem vai para o inferno, vai por livre e espontânea vontade, é uma escolha de cada pessoa. Ou por acaso Satanás, ele obriga alguém a cometer o pecado ou a ir para o inferno? Não, é liberdade, cada um escolhe o que quer. É a liberdade de cada um, meus irmãos, é a liberdade. Então, as pessoas falam, Deus é cruel, Deus, Ele não é justo, não, porque Ele condena. Não, Deus não condena ninguém, pelo contrário, Deus insiste no coração do homem. Deus, Ele vai com o seu amor incansável para restaurar a vida do homem, para trazer o homem ao arrependimento. Deus, Ele insiste e vai insistir até o último suspiro dos nossos corações, da nossa alma, do nosso ser, para ver a nossa conversão. Deus, Ele insiste, mesmo na nossa infidelidade, mesmo falando, não quero Jesus, não quero Senhor, não quero a Tua graça, mesmo fugindo, Deus, Ele corre atrás de nós, Ele vai até os nossos corações, Ele cura as nossas feridas, a gente cai, Ele vai e nos levanta de novo, nos dá a graça, nos renova para nos ver no céu, para que o Seu amor permaneça em nós, para que a Sua graça esteja no nosso coração. Sou santo no meio de ti, e não gosto de destruir. Eles seguirão ao Senhor, que rugirá como um leão. Ao seu rugido tremerão os filhos do ocidente. Os egípcios tremerão como uma ave, e os assírios como uma pomba. Eu os farei habitar em suas casas, oráculos do Senhor. É Deus chamando o povo ao arrependimento, é Deus mostrando ao povo que mesmo na infidelidade, mesmo o povo rejeitando o seu amor, Ele continua sendo o seu Deus, Ele continua lutando pelo povo, Ele continua mostrando ao povo que Ele ama incansavelmente. Oséias diz isso com todo o coração, com toda a sua alma, sobre o amor de Deus, sobre a vontade de Deus sobre o povo. Oséias, ele foi um grande profeta, ele levou ao povo a mensagem do coração de Deus, para que o povo se arrependesse, para que o povo pudesse voltar ao coração de Deus, pudesse então se arrepender e viver as promessas do Senhor. Tem um provérbio popular que diz, quem semeia vento, aí ó, não sabe bem, glória a Deus, quem semeia vento, colhe tempestade. Isso é muito importante, esse provérbio, quem é o autor desse provérbio é Oséias. Oséias, no capítulo 8, no versículo 7, vai dizer, visto que semearam ventos, colherão tempestade. Não terão sequer uma espiga, e o grão não dará farinha, e mesmo que desse, seria comida pelos estrangeiros. Dizendo da infidelidade do povo, dizendo que o povo longe de Deus não tem como viver na graça, não tem como ter paz no coração. O povo que semeia vento, que busca uma vida longe de Deus, não tem como ter graça, não tem como viver o amor no coração. Oséias está sendo bem claro que é necessário plantar, semear as coisas boas, é necessário buscar aquilo que edifica, porque assim vamos colher a graça de Deus. Quem semear o Espírito Santo na sua alma, no seu coração, vai colher vida eterna, vai colher salvação, vai recolher os frutos da graça de Deus na sua vida, terá a verdadeira felicidade no seu coração, viverá uma experiência de amor pelas suas buscas, pela sua luta. Por isso é importante a nossa busca.
o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas atitudes, porque isso, querendo ou não, vão trazer consequências. Tudo que fizemos vai trazer consequências. Se estamos buscando a graça de Deus, o amor de Deus, Deus vai nos recompensar. Deus vai nos dar a verdadeira felicidade em nosso coração. Não estou dizendo paz, meu irmão, minha irmã. Não estou dizendo paz. Não queira ter paz nesse mundo. O Padre Pio dizia que as pessoas pediam paz. Padre Pio, reza por mim, para mim ter paz. Ele dizia, minha filha, desde que eu conheço a Deus, eu nunca tive paz na minha vida. Por quê? Estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Satanás, ele nos ataca a todo instante. Como nosso irmão estava dizendo, a todo instante Satanás tenta nos derrubar, nos tirar da graça de Deus, nos levar para o inferno. Então, a palavra diz bem clara, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele levantou com fúria contra nós, contra o povo de Deus. Então, estamos no combate, não tem como ter paz, mas temos felicidade. A felicidade vem por um coração que está entregue a Deus, que está buscando o amor de Deus, que se deixa ser conduzido por Deus, que tem atitudes de santificação, que vão fortalecer a sua vida, a sua alma. Então precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes e com as nossas palavras, porque é isso que traz consequências tanto boas como ruins. As boas palavras trazem bênçãos, as más palavras trazem maldição. As atitudes erradas trazem maldição, as atitudes boas trazem a graça. É uma frase que eu sempre repito nas pregações de São Tomás de Aquino, que ele diz, para que nos é dado a graça de Deus? E ele responde, para fazer o bem e evitar o mal. Precisamos da graça de Deus para sermos testemunhas do amor de Deus, para plantar sementes boas em nosso coração, em nossas vidas, e assim vamos viver. Às vezes eu fico pensando assim, e muitas pessoas que estão sofrendo hoje, que estão vivendo situações de enfermidade, de tristeza, que estão passando por situações de miséria. Quantas pessoas eu ajudo? Quantas pessoas eu vou acolher? Situações de pessoas que estão numa situação terrível de enfermidade, de miséria, e eu vou orar por essas pessoas, eu vou socorrê-las em Deus. E eu fico pensando, será que a vida dessas pessoas, o sofrimento dessas pessoas não são consequências das suas vidas, dos seus erros, das suas atitudes? Será que a pessoa só não plantou erro? Será que a pessoa só não buscou o caminho errado, como Israel, rejeitando a Deus, rejeitando a vontade de Deus? E como vai viver graça? Como vai ser santificado? Como vai ver a providência de Deus? Como vai ver a cura, a libertação sobre a sua vida, sobre a sua família, se não buscou no coração de Deus, se não escolheu viver o amor de Deus? Isso é terrível. Dentro da Igreja Católica, dos grupos de orações, muitos irmãos que trazem ódio ao coração, que trazem picuinha, situações ali que condenam o irmão, criticam o irmão. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Você sabia que a nossa mente, quando ela vive a situação de ódio, de falta de perdão, ela libera uma substância no corpo que é tóxica, uma substância que ela traz enfermidade. Por isso que as pessoas que vivem o ódio no coração, a falta de perdão, estão sempre doentes, sempre enfermas. Por quê? Isso é comprovado, meus irmãos, pela ciência, que uma mente que ela vive aquela situação de ódio, de vingança, ela acaba contaminando o seu corpo. Nós temos no nosso corpo um antibiótico natural, que é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria traz cura. A alegria traz o renovo na alma, no coração, no físico. É graça de Deus. E precisamos buscar sobre nós a calmaria do nosso coração. O mundo hoje está doente. É a depressão, que é o excesso de passado, e é a ansiedade, o excesso de futuro. Há um desequilíbrio na vida das pessoas, dos jovens, dos casais. Quantas pessoas eu tenho orado com depressão, pessoas tentando se matar. Meu Deus, um rapaz, eu falo misericórdia, o rapaz, a filha dele com 8 meses,
8 meses de idade, recém-nascido, 8 meses de idade, não tinha nem um aninho, e ele, naquela situação de ansiedade, com desejo de morte, esse rapaz pegou o carro dele, foi para o trabalho, como fazia todos os dias na sua rotina, e ele para perto da estação do trem, e ele pula a grade para se jogar na frente do trem. Esse rapaz tem uma esposa linda, mora no apartamento, tem casa, bem estruturado financeiramente, mas não tem Deus no coração. O coração estava vazio da graça de Deus. E fomos orar pela cura dele, pela libertação dele. Graças a Deus, o Senhor curou e libertou. Mas como, meus irmãos, é complicado essa situação, como as pessoas insistem no erro. Dom Emílio dizia o seguinte: pecar é humano, mas permanecer no erro é diabólico. É diabólico. As pessoas continuam permanecendo no erro e depois elas vêm chorar: me ajuda, por que nada acontece? Deus não existe, né? Deus não existe. Cadê o teu Deus, né? Cadê o teu Deus? Como foi respondido, Deus está no nosso coração, porque Ele nos livrou da morte, tirou um bem, tirou algo material que a gente pode conquistar. Mas calma aí, cadê Deus? Deus está no meu coração, Ele me livrou da morte, Ele trouxe paz, Ele restaurou a minha vida, Ele curou as minhas feridas, Ele me libertou de todo o mal. Então precisamos entender, precisamos aprender com o Santo Agostinho. O Santo Agostinho dizia: de tudo que é ruim que acontece nas nossas vidas, Deus tira algo de bom. Somos santificados, somos fortalecidos. As nossas atitudes erradas nos traz consequências negativas, nos traz enfermidade, nos traz tristeza, mas Deus, diante dessa situação, tira algo de bom para nós, que vai nos santificar, que vai nos fortalecer. Muitas pessoas falam: mas por que a pessoa não é curada da sua enfermidade? Deus conhece o coração de cada um de nós. Talvez aquela enfermidade é o que vai levar aquela pessoa a se santificar. Talvez aquela enfermidade é o que vai levar aquela pessoa a olhar para Deus. Então Deus permite aquilo para que a pessoa se converta e ela seja salva. Melhor ela entrar no céu com a enfermidade do que ir para o inferno curada. Isso é muito sério. Eu me lembro do Padre Pio, né? Uma situação do escrito do Padre Pio, de um livro, que falava de uma serva dos grupos de oração do Padre Pio. O Padre Pio é aquele que já era carismático bem antes de nós, né? Então o Padre Pio, ele tinha os grupos de orações. E iam as mulheres, iam lá fazer um grupo de oração. E uma das mulheres servia no grupo de oração do Padre Pio. Ela ajudava ali, mas ela era deficiente visual. Ela era cega de nascença. E ela questionou o Padre Pio um dia, falando: Padre Pio, eu escuto tantos testemunhos de cura do mesmo problema que o meu, de pessoas que eram cegas, que eram deficientes visuais desde a nascença, pessoas que não enxergavam, depois de algum tempo pararam de enxergar e voltaram a enxergar, foram curados, milagres por Deus através da tua vida. E aí ela falou assim: Padre Pio, por que eu não sou curada? Eu que sirvo no grupo de oração. Muitas vezes a gente não faz isso, mas eu vou para o grupo de oração, eu vou para a missa, por que tal graça não acontece? Ah, meu irmão, Deus conhece o meu e o seu coração, viu? Deus sabe muito bem das nossas limitações. E aí o Padre Pio respondeu para ela diante desse questionamento. Ele falou: filhinha, Deus conhece o teu coração e Ele sabe, se você for curada, você abandona a fé, abandona a igreja. Ah, não tem como esconder de Deus. Então, Deus usa daquela situação, não permite a cura dela para que ela não perca a salvação, para que ela, ainda não madura na sua fé, não abandone a igreja. Isso é muito sério, porque uma vez, já para finalizar, para a gente orar, eu pude testemunhar uma situação como essa, muito triste. Eu me lembro de um rapaz que ele estava com problema nas pernas dele, a perna dele inchou. A perna dele ficou o dobro e os médicos não tinham diagnóstico para a perna dele. E os médicos dizendo que, dependendo da situação, teria que amputar a perna daquele rapaz.
E aí fomos na casa dele para fazer uma oração e pedimos a misericórdia de Deus, pedimos ao Senhor que curasse aquela enfermidade desenganada já pelos médicos, para que ele não perdesse a perna dele, para que nada de ruim acontecesse. E nós fizemos aquele clamor, oramos pedindo o poder de Deus, o derramamento do Espírito Santo. E Deus derramou uma unção de prodígios e milagres sobre aquele rapaz. E de uma forma milagrosa o Senhor realizou a cura. E a palavra que o Senhor deu foi de milagre, que ele estava curado no nome de Jesus. E a perna dele foi desinchando, as dores foi cessando, e em questão de 2, 3 dias a perna dele já tinha voltado ao normal, para a honra e glória de Deus. Mas aí a parte triste, meus irmãos, voltamos lá para festejar com esse rapaz o seu milagre, a sua cura. Que alegria vê-lo andando novamente, ver que ele não ia tirar a perna dele, não ia ser amputada a perna dele. Que alegria, que felicidade. Aí falamos para ele: meu irmão, que alegria, vamos glorificar o Senhor. Ele: amém, vamos glorificar o Senhor. Vamos ao grupo de oração, você vai poder testemunhar, vamos glorificar Deus. Ele falou: não posso, eu tenho um futebol no final de semana. Eu falei: calma aí, você estava quase perdendo a perna e não lembrava, nem ia poder jogar bola. Agora que você está curado, você troca o Senhor por uma situação de futebol. E ele não voltou atrás, ele não aceitou ir para o grupo de oração e ele foi para o futebol dele. Misericórdia. É os 10 leprosos, que um pelo menos voltou para agradecer. Mas é porque é a ingratidão dos corações. Não podemos ser assim com o Senhor. Precisamos reconhecer tudo que Deus faz por nós, pela menor coisa que Deus faz pelas nossas vidas, por acordar, por respirar, por tudo que Deus tem feito a nós. Precisamos glorificar Deus, agradecer, porque Deus, Ele é fiel para conosco. O amor de Deus é incansável por nós, meus irmãos. É o amor de Deus que restaura, que cura as nossas feridas. Você só vai aprender a glorificar Deus nas grandes tribulações, nas grandes dores, se você glorificar Deus nas pequenas coisas. Muitos corações ingratos não conseguem glorificar Deus, só murmuram, só reclamam, amaldiçoam o nome do Senhor na dor, no sofrimento, porque não aprenderam a glorificar o Senhor nas pequenas coisas. E quando aprendemos a glorificar o Senhor nas pequenas coisas, vem tempestade, vem dificuldade, e da nossa boca saem louvores e glórias a Deus. Reconhecemos o amor incansável de Deus por nós. Amém? Amém. Vamos levantar? Vamos ficar de bate palmas para Jesus. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Vamos nessa noite, meu irmão, minha irmã, vivenciar esse amor do coração de Deus. Vamos nessa noite glorificar o Senhor. É o amor incansável de Deus que nos conquistou. É o Senhor que veio ao nosso encontro. É o amor do Senhor que nos sustenta, que nos cura, que nos liberta. E somos gratos a Deus por toda a graça derramada, pelo poder do Espírito Santo que nos fortalece. Estamos caminhando em direção ao coração de Deus. Estamos caminhando em direção ao céu. E Deus, Ele nos honra com o seu amor incansável. Deus, Ele derrama sobre nós a sua graça. Talvez você tenha clamado, talvez você tenha pedido uma graça, uma cura, uma providência divina sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus vai te dar a graça no momento certo. Não para de louvar, não para de glorificar o nome do Senhor. Ele vai honrar a tua família, Ele vai honrar a tua fé.